Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrick Ferreira, eu sou personal trainer com mais de 15 anos de experiência e atualmente eu moro em Portugal. Esse é oficialmente meu primeiro vídeo aqui para o YouTube. Eu já tenho alguns outros vídeos, quem segue aqui o canal sabe, mas esses vídeos foram sempre gravados para alguma outra plataforma ou algum tipo de material que eu usei em outra rede social. Esse não, esse é o primeiro vídeo do YouTube e se tudo der certo, a cada 15 dias eu vou sempre colocar algum vídeo aqui, tá? Eu escolhi como tema inicial falar um pouco sobre o core, sobre a região central do nosso corpo. Então, roda a vinheta. Então, antes de a gente começar a falar sobre os exercícios, como a gente pode trabalhar essa musculatura do core, é importante definir o que é essa região do core. É uma região central do nosso corpo que compreende músculos de algumas áreas. Então, por exemplo, a musculatura da parede abdominal, tanto as musculaturas mais profundas quanto as musculaturas mais superficiais. A musculatura do assoalho pélvico, da região pélvica, principalmente a questão dos glúteos, glúteo máximo, médio e mínimo. Além da musculatura lombar, então a musculatura paravertebral participa bastante, é muito importante nessa região do corpo para a estabilização da nossa coluna, além da musculatura torácica. Ao todo, algo em torno de 20 músculos, um pouco mais que isso, dependendo da definição. Tem alguns autores que definem somente como a musculatura abdominal, outros são um pouco mais amplos, como essa definição que eu dei para vocês. Bem, agora que você já sabe o que é o core do nosso corpo, os músculos que trabalham ele, agora a gente vai falar um pouco sobre a coluna. A nossa coluna ela tem uma posição que serve para estabilizar o nosso esqueleto. Tá? Então é uma posição que a gente chama de posição neutra. O que é essa posição neutra? É a curvatura natural dela. Se vocês observarem a nossa coluna, vocês vão ver que a nossa coluna ela tem uma série de curvas. Tá? Essas curvas servem para dissipar forças e são fundamentais para que a gente consiga ter uma boa estabilização do nosso corpo e principalmente suportar cargas, que essa é uma das funções dessa curvatura. Então muitas vezes quando fazemos exercícios, nós temos sempre que ter preocupação, principalmente quando a gente está segurando com peso embaixo, levantando, como por exemplo num exercício de stiff ou até mesmo num exercício de agachamento, de manter a curvatura natural. Essa curvatura é uma curvatura lordótica na cervical, uma curvatura sifótica na torácica e uma curvatura lordótica também na lombar. Isso tudo serve para quê? Para a gente conseguir dissipar essas forças. Então, qualquer exercício que você faça, e aí a gente sempre quando fala em exercício, a gente fala também nas nossas ações cotidianas. Então, por exemplo, você vai pegar uma caixa pesada do chão. O importante é que você, dentro desse movimento, dessa força que você faça, que você mantenha sempre a curvatura. Isso vai te ajudar a manter a sua coluna preservada. A nossa coluna ela suporta muito bem cargas de tensão e compressão. Então, compressão e tensão. Então, sempre que a gente consegue fazer exercícios mantendo a curvatura, a gente consegue colocar ela numa posição que ela suporte melhor essas cargas de compressão e tensão. Quando a gente perde essa posição, a gente faz a nossa coluna ficar arredondada, a tendência é que ele comece a gerar o que a gente chama de força de cisalhamento. Começa a nossa musculatura, nossa coluna, em vez de fazer essa sobrecarga, ela tem que começar a fazer essa sobrecarga aqui, nesse sentido. E ela não consegue suportar cargas tão bem nesse sentido. Por isso é importante a gente manter a nossa posição neutra em todos os movimentos que a gente faz, seja no exercício, seja na posição cotidiana. Então pode ser em pegar alguma coisa do chão, pode ser na posição sentada, a gente sabe que a gente passa muitas horas sentado. Então, à medida que você fica sentada, a tendência é que você fique mantendo a sua coluna sempre numa posição preservada, tá? Então, nada de ficar escorrendo pela cadeira para ficar toda cifótica, toda curvada, toda arredondada, porque aí a nossa musculatura ela perde essa posição neutra, nossa coluna perde essa posição neutra, e a gente não consegue ter uma boa dissipação de força. Bem, feito toda essa explicação, agora a gente vai para uma parte um pouco mais prática, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso tudo. Então eu vou pedir para vocês fazerem um teste, tá? Em pé, pés bem divididos, na posição da sua quadril, da sua anca, com os braços ao longo do corpo. Vocês vão tentar ficar 20 segundos dentro dessa posição. Vocês vão perceber que ao longo dos 20 segundos, e aí se a gente privar um dos sentidos, se a gente fechar os olhos, vocês vão perceber mais ainda, mesmo com o apoio pivotal, ou seja, os dois pés no chão, vocês vão sentir um desequilíbrio. O corpo de vocês vai um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, pode ser que ele vá um pouquinho mais para o lado se vocês têm a tendência a colocar a sobrecarga mais de um lado do que do outro.
Então o nosso corpo, o nosso centro de gravidade nunca fica totalmente parado. Já é uma posição desafiadora para o nosso corpo, tá? Então o que a gente tem que fazer para conseguir ter um core forte? A gente tem que trabalhar a instabilidade para gerar a estabilidade. Quando a gente fica num apoio de uma perna só, quando a gente está numa marcha, está caminhando, o nosso corpo está o tempo todo se colocando numa posição instável. É um apoio só, troca a base de apoio. Então o nosso centro de gravidade ele vai mudando. Então, para a gente ter um core mais estável, é fundamental que a gente treine instabilidade. A instabilidade é a sobrecarga para um core estável. Então, vamos às dicas práticas de como a gente pode trabalhar isso. Para a gente ter um core estável, a gente tem que trabalhar a estabilidade desse core. E a melhor forma para a gente fazer isso, pelo menos inicialmente, é trabalhar exercícios isométricos. São exercícios mais simples, mais fáceis das pessoas começarem a fazer, tá? Então, um bom exemplo de um exercício isométrico, por exemplo, é a prancha. E ela é um exercício anti. Eu vou falar muito sobre exercícios anti. O que são exercícios anti? São exercícios que a gente trabalha um segmento, uma parte anterior, ou uma parte posterior, ou uma parte lateral. E, na verdade, a gente está freando o movimento da parte antagonista. O que é a parte antagonista? É que faz o movimento contrário. Então, um exemplo básico. Quando a gente faz um movimento, por exemplo, de abdominal, a gente está fazendo um movimento de flexão de tronco, e quando a gente faz um movimento para trás, a gente está fazendo um movimento de extensão de tronco. São movimentos antagonistas. Um faz força para um lado, outro faz força para outro. No exemplo da prancha, a gente está estabilizado na posição ventral, o nosso quadril está na mesma direção do ombro, tá? E a tendência é que a gravidade empurra esse quadril para baixo, para ele ir para o chão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contrair a musculatura anterior do nosso corpo para fazer um movimento de uma postura de anti-extensão. Não deixar esse quadril descer, realizando uma extensão de quadril. E dessa forma a gente contrai a musculatura anterior, principalmente abdominal, flexores do quadril. Para quê? Para a gente conseguir manter o nosso quadril alinhado com o ombro, mesmo com a força da gravidade empurrando para baixo. Então, é um movimento anti-extensão. A gente já falou de um movimento anti-extensão na posição da prancha, agora a gente vai fazer um movimento contrário, um movimento antagonista, um movimento anti-flexão. Então, nessa posição, quando a gente desce, se a gente relaxar a nossa musculatura do quadril, a tendência é que o nosso quadril caia, realizando uma flexão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contrair bem a musculatura posterior, toda a cadeia posterior. Então, desde musculatura paravertebral, que faz parte do core, desde a musculatura do glúteo médio, glúteo máximo, que faz parte do core, para poder estabilizar esse quadril elevado e aí fazer um movimento de anti-flexão. Já falamos de movimento anti-flexão, já falamos de movimento anti-extensão. São movimentos que fazem no plano que a gente chama de plano sagital, que é um movimento que a gente faz para frente e para trás, flexão e extensão. Agora a gente vai falar dos movimentos anti, trabalhando no plano frontal, que é um movimento que a gente faz lateral, de um lado para o outro. Um excelente exercício para trabalhar essa anti-flexão lateral é a prancha lateral, tá? Então, quando você faz a prancha lateral numa posição de um lado, com o ombro apoiado, e aí você tem que manter o seu quadril todo alinhado, a tendência da gravidade também é empurrar o seu quadril para baixo, fazendo com que você tenha que fazer uma flexão lateral. A musculatura antagonista, que é a musculatura, no caso, que está mais próxima do solo, tem que contrair toda a cadeia lateral para poder manter o seu quadril alinhado, mantendo dessa forma um movimento de antiflexão lateral. E aí, como é que você faz para trabalhar os outros lados? É só você virar o lado oposto, e aí você vai estar trabalhando os dois lados, ou seja, um exercício, a prancha lateral, ela serve muito bem para fazer esses dois movimentos para os dois lados, movimento anti-flexão lateral. E aí eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer a prancha lateral. Então eu separei algumas sequências de como você pode fazer a progressão da prancha lateral. Então o mais simples é a gente fazer com os dois joelhos apoiados, tá? Então, eu estou partindo do princípio que a pessoa consegue fazer a elevação do quadril estando no solo, porque a gente pode começar muito bem fazendo esse movimento na parede, por exemplo, tá? Por uma pessoa mais idosa, uma pessoa muito descondicionada ou que tem algum tipo de problema no ombro e essa posição de suporte seja um pouco mais incômoda. Mas partindo do princípio que ela consegue fazer a prancha já no solo, com a ação da gravidade contra, essa posição com os joelhos apoiados funciona muito bem.
Uma segunda posição que a gente pode fazer, em vez de ter com os dois joelhos apoiados, já consegue esticar uma perna. Já vai ficar um pouquinho mais difícil de sustentar nessa posição do quadril alinhado dessa forma, tá? Depois disso, uma boa posição que a gente pode fazer já é a posição tirando o joelho, que já é bastante intensa, tá? Então, pessoas mais treinadas tendem a fazer essa posição já com os dois joelhos, com as duas pernas estendidas, já vai ter uma sobrecarga bem legal no quadril. Então a tendência é que você tem que contrair bastante a musculatura que está mais próxima do solo para você conseguir manter esse quadril bem alinhado. Mesmo assim, ficou fácil, você quer progredir um pouquinho mais, dá para fazer um pouquinho mais puxado, tá? Você pode tentar afastar as pernas. Afastar as pernas é bem intenso, principalmente para a musculatura interna da coxa, musculatura externa da coxa. Então os adutores, o glúteo da perna de cima que vai fazer o movimento de abdução. Então já fica bem mais difícil de você conseguir manter na posição, tá? E aí o último grau que eu vou botar nesse vídeo, tá? Seria você afastando um pouquinho os braços também, tá? Mas a diferença aí é muito mínima. O principal que vocês vão perceber é o afastamento das pernas. Tem outras formas de fazer? Tem outras formas de fazer, mas não é o intuito desse vídeo, tá? Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo falando só da coxa lateral, vocês colocam aqui nos comentários que eu consigo fazer uma progressão um pouco maior também, tá? Agora vamos para mais um movimento antes em outro plano. Já falamos do plano sagital, já falamos do plano frontal, agora a gente vai falar do plano transverso, que é responsável pelos movimentos de rotação, que são movimentos que a gente usa muito durante o nosso dia. Então você imagina que você está sentado na frente da sua mesa, trabalhando no computador, e você tem que pegar uma folha que você mandou imprimir na impressora que está atrás de você. Você automaticamente já vai fazer esse movimento para pegar. Ou você está dirigindo e quer pegar a sua bolsa que está no banco de trás, ou quer falar com o seu filho que está no banco de trás, você vai fazer um movimento de rotação. Então é fundamental que essa musculatura esteja bem forte, bem estável, para suportar os graus de reflexão, ainda mais se você estiver fazendo com sobrecarga. Então no exemplo, por exemplo, da bolsa, a bolsa está pesada, você pegou lá no banco de trás e está trazendo para você. O importante é que essa musculatura esteja bem forte para você não lesionar a sua coluna, tá? A gente sabe que a coluna na posição neutra, ela tem um pequeno grau de movimento, algo em torno de 2 graus, que não sobrecarrega a as estruturas passivas da nossa coluna, que são tendões, ligamentos. Então, qualquer coisa além de 2 graus em todos os planos, né? Flexão, extensão, flexão lateral para um lado para o outro, rotação para um lado para o outro, já está sobrecarregando. Então, é fundamental que a gente tenha, principalmente quando você vai fazer com carga, que você tenha uma musculatura bem estável para suportar essa sobrecarga e não lesionar a sua coluna. Mas então, como é que a gente pode trabalhar essa musculatura antirrotacional? Como a gente trabalha na questão do plano frontal, a flexão lateral, também dessa forma a gente vai fazer um exercício para trabalhar os dois lados. Então, o pull-off press, como eu estou mostrando aqui para vocês, com o elástico, funciona muito bem, tá? Vocês têm que manter sempre a musculatura, sempre os seus braços na direção do seu tronco, e aí vocês vão sentir muito, principalmente na musculatura que está mais próxima do apoio, de onde está o suporte do elástico. E aí tem que manter nessa posição. Mesma coisa, se vocês relaxarem a musculatura, o elástico vai trazer vocês de volta para rotacionar. Então é uma excelente forma de trabalhar a estabilidade com o movimento antirrotacional. O press eu indico muito, gosto muito de passar. Muito bem, já falamos um pouco sobre a questão dos exercícios tridimensionais, então as 3 dimensões que nossa musculatura consegue fazer, que são os movimentos anti. Agora a gente vai falar um pouco sobre movimentos que são isométricos, que você vai ter que contrair musculatura isométrica, então você não tem um movimento como um abdominal de flexão, nem nada. Porém, como você está gerando uma instabilidade nessa musculatura para a gente poder ganhar estabilidade. Então eu vou falar dos exercícios chamados Farmer's Walker. Então o que significa isso? É simplesmente uma caminhada e é excelente porque ele é funcional demais. Quantas vezes você já foi no supermercado e tem que segurar as compras, só que o peso das compras não tá igual. Então sua musculatura tem que contrair, você sai sempre assim, ó, caminhando de um lado para o outro. Isso muitas vezes é falta de estabilidade nessa região do core. Então uma excelente forma de trabalhar isso é usando as variações do Farmer Walker. Então nessa primeira variação, eu estou segurando pesos da mesma carga. Então ambos os kettlebells ali têm a mesma carga.
E aí você caminha de um lado para o outro com a seguinte atenção. A musculatura tem que estar bem contraída com bracing. Bracing é a técnica de respiração para você contrair bem o abdominal. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre bracing, deixa aqui nos comentários para eu já fazer um vídeo sobre isso, tá? O ideal é que você não tenha esse movimento de flexão lateral aqui de um lado para o outro. Então vocês têm que tentar manter sempre os ombros na mesma direção enquanto está caminhando. Ter passos curtos para não gerar muita instabilidade. Então uma variação legal que a gente pode fazer isso é uma caminhada agachando. Já vai ficar bem mais difícil, é o walking lunges. Então já gera uma estabilidade maior. Mas não é esse o intuito. O intuito esse é só gerar uma pequena estabilidade. Então, pesos da mesma carga. Uma variação que fica até mais funcional, como o exemplo que eu dei do supermercado, é fazer com cargas diferentes. Então, nesse segundo exemplo, eu estou segurando kettlebells de pesos diferentes, que simula muito mais o que a gente acontece na realidade. A gente vai pegar duas malas, as malas não têm a mesma carga. Então, a nossa musculatura tem que contrair. Isso gera uma instabilidade, tá? Então, se você fizer a contração de forma correta, o movimento de forma correta, controlada, você consegue estabilizar mesmo com pesos diferentes, tá? Então, de novo, a gente está usando a instabilidade para ganhar a estabilidade. Outras duas variações que são um pouco mais difíceis, a gente muda um pouco a posição do kettlebell. Eles podem ter o mesmo peso, podem não ter o mesmo peso, só que o fato da gente colocar acima da cabeça, a gente, além de gerar uma estabilidade maior para o core, a gente está exigindo um pouco mais do nosso ombro. Tá? Então um pouquinho mais de cuidado nessa sobrecarga, principalmente quando colocar a carga acima da cabeça, usar uma carga um pouco mais leve, para também não gerar uma instabilidade muito grande no ombro. A gente sabe que o ombro é uma musculatura que tem uma articulação que tem bastante gama de movimentos, então ele é um pouco mais instável e depende de como é que cada um vai reagir em relação a isso. Mas é uma excelente alternativa. Uma carga embaixo, uma carga em cima, e aí tem que contrair. A tendência é que a gente sempre tende a deixar o peso cair um pouquinho para o lado, então tem que contrair um pouquinho mais essa musculatura. A gente acaba trabalhando também essa questão anti-flexão lateral aqui para poder estabilizar um pouco mais. E o último exemplo é usando os dois braços acima da cabeça. É um exemplo bem mais forte, não gera tanto desequilíbrio, mas é bem mais desafiador para a musculatura do core, porque a aplicação da carga está muito afastada de onde a gente está fazendo a força, que é na região do core. Então fica um braço de resistência muito grande. É bem desafiador também. O que eu queria abordar nesse vídeo é falar um pouco sobre a ativação antecipatória. Nada mais é do que a musculatura do core contraindo um pouco antes de a gente executar um outro movimento. Isso fica muito fácil de exemplificar. Por exemplo, você está sentada numa cadeira e você quer levantar. Se você for fazer o movimento devagar e reparar, a sua musculatura do core, a musculatura central, ela contrai um pouquinho antes de você começar a fazer o movimento com as pernas para levantar. Mas é coisa de milissegundos, isso é um mecanismo antecipatório. Ele ajuda a proteger um pouco a coluna. Então, quando você faz algum movimento brusco, de mudança de posição, alguma coisa assim, muitas vezes as pessoas sentem um pouco de dor na coluna. Por quê? Porque não conseguiu ativar essa musculatura, não conseguiu estabilizar o core bem antes de realizar esse movimento brusco. Às vezes é alguma coisa que a gente deixou cair, vai pegar alguma coisa rápida e tal, e aí acaba acontecendo isso. E um detalhe que muitas pessoas que têm incômodos ou lesões na lombar, sentem dor na lombar, e a gente sabe que isso é muito, muito comum, a tendência dessas pessoas é que tenha esse mecanismo de ativação antecipatória muito retardado. Então esses milissegundos que você usa já não são tão milissegundos assim, já fica cada vez mais próximo do movimento das pernas. Ou pior, você faz o movimento da perna sem ter essa ativação. A pessoa não consegue ativar antes. Tem alguns exercícios que você consegue fazer para poder melhorar essa questão da antecipatória, você conseguir contrair, exercícios respiratórios. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre esses exercícios de ativação antecipatória, também deixa aqui nos comentários, tá bom? O quarto tópico que eu queria abordar com vocês é relacionado a exercícios de potência. São exercícios que se vocês repararem na maioria dos exercícios, na maioria dos esportes, a gente sempre tem que ter uma estabilidade do core muito forte para produzir força, seja de membro superior, quando a gente vai lançar alguma coisa, seja de membro inferior, quando a gente vai chutar uma bola, quando a gente vai fazer algum movimento de força. Então, nisso é muito legal a gente ter exercícios de potência. Como é que são exercícios de potência? São exercícios de levantamento olímpico, mas o que eu queria trazer hoje para vocês é o swing kettlebell, que é um exercício que eu gosto muito de passar. É um exercício que exige muito da estabilidade do nosso core. A gente tem que ter um core bem forte, bem contraído, para poder gerar potência de membros inferiores. Principalmente, é um exercício que eu gosto de passar muito
para idosos, porque a gente sabe que o idoso tende a perder fibras tipo 2, são fibras rápidas. Todos nós perdemos isso ao longo da vida, mas o idoso tende a ter menos desse tipo de fibra. Então, exercícios de potência são exercícios muito indicados para idosos. Esse exercício é um exercício simples de fazer, tem exercício técnico, mas depois que a pessoa pega a técnica, é um exercício relativamente simples de fazer, com uma boa amplitude, dá para colocar uma boa carga, e é um exercício também que fica bastante aeróbio, vocês percebem quando vocês fazem. Então, o swing é um exercício que eu gosto muito, então esse seria o nosso quarto tópico, a gente tem que produzir força, potência de membros inferiores, através de uma boa estabilização do core. Então o nosso core tem que estar bem forte, bem estável, para a gente conseguir produzir de forma adequada. Ele funciona como um estabilizador mesmo, para permitir que o membro, ou o membro inferior, ou o membro superior, no caso do swing, o inferior, gere a força adequada. Se o nosso core não está estável, a gente não consegue fazer a mesma sobrecarga, a mesma potência de membro inferior. Muito bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 4 tópicos que eu trouxe para vocês sobre o core, tá? A gente fala muito sobre o core, tem sido muito estudado recentemente, muita gente gosta de treinar isso, outras nem tanto, mas é importante mostrar por que a gente deve treinar e formas diferentes, para não ficar sempre naquela questão de tem que fazer 1000 abdominais, tem que fazer só abdominal. Então eu trouxe aqui formas diferentes de a gente ter um core forte, trabalhando esses 4 tópicos, falando um pouco sobre as 3 dimensões que a gente tem na nossa coluna e como a gente pode fazer os movimentos antes para gerar uma boa estabilização, falar um pouco sobre a instabilidade para gerar a estabilidade, falar um pouco também da ativação antecipatória, que é uma coisa bastante interessante. Então, se vocês querem também que eu fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. E terminando falando sobre essa questão de produção, de estabilidade do corpo, a produção de força dos membros, seja inferior, seja superior, principalmente nos movimentos de potência, não só em atletas, mas também para a gente trazer para as nossas ações cotidianas, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então não deixe de me seguir também lá no TikTok e no Instagram, lá tem conteúdo diário, tá? Falando sobre outros aspectos do exercício físico, da vida fitness, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E se tudo der certo, daqui a 15 dias eu tô aqui de volta para vocês, tá bom? É isso, gente, até a próxima!